Prezados amigos, é com alegria que me encontro aqui, porque sei que alguma coisa será dita em benefício do nosso irmão, do nosso próximo. Hoje irei falar do espiritismo e sexualidade. Função divina do sexo. Ao estudarmos o fenômeno de nossa reencarnação, suas causas e seus efeitos, é que ficamos compreendendo a função divina que o sexo desempenha em nossa evolução. Realmente, a reencarnação só se torna possível mediante o uso dos órgãos sexuais, os quais nos fornecem um corpo denso de carne, com o qual resgataremos o passado delituoso e eleva-nos a esferas mais altas da espiritualidade. Se tivermos o cuidado de a encararmos somente através desse prisma, veremos que a união sexual tem como objetivo sagrado o trabalho criador. Com base nas nobres funções do sexo, constituem-se as famílias, as cidades, as nações, permitindo que os espíritos que povoam o espaço voltem à Terra para cumprir a sua tarefa. Por aí vemos o quanto é importante que desempenhemos nossas funções sexuais nas bases do bem e da ordem, jamais nos desviando para os vícios e para os desregramentos. O altar doméstico é no lar, legitimamente constituído pelo casamento, que dignificamos nossas funções sexuais, desempenhando-as. O homem e a mulher alcançam o sublime estado de serem pai e mãe. É a paternidade e a maternidade gloriosa. Lembrando-se o homem que o seu primeiro berço e também o primeiro berço dos seus filhos foram os órgãos geradores da mulher. Verá ele o quanto de respeito lhe deve merecer a função sexual, porque foi através dela que ele penetrou na vida e cercou-se de seus entes queridos. Não só a paternidade e a maternidade são gloriosas, como também representam encargos sublimes por permitir ao homem e à mulher terrenos cooperarem diretamente com o Altíssimo na manutenção da vida na face da terra. Entretanto, manter a chamada sagrada chama, gente, do amor e do respeito, a brilhar perenemente num altar doméstico, não é coisa fácil. Dificilmente se encontram reunidos pelos sacrossantos laços domésticos, almas da mesma esfera. Daí nascem as lutas íntimas e morais que por vezes ameaçam a estabilidade do lar e frequentemente o transformam em círculos infernais. Quando o casal não mantém hábitos respeitáveis ou quando não há paz doméstica e perfeito entendimento entre os cônjuges, instalam-se conflitos vibratórios que dificultam sobremaneira a reencarnação dos espíritos chamados a povoar aquele lar. Porque os constantes desentendimentos entre os esposos geram ondas magnéticas destrutivas que não só afetam o corpo que se forma, como causa sérias perturbações
no espírito cuja reencarnação se está processando. Para evitarem-se desastres de consequências imprevisíveis, o homem e a mulher, unidos pelo matrimônio, deverão recordar-se constantemente que o lar é um templo em cujo altar é necessário que se sacrifique reciprocamente. Nossa dívida para com o sexo. Em nossa ignorância, temos menosprezado as faculdades criadoras do sexo, desviando-as para as viciações. Com raras exceções, os atos sexuais têm sido fonte de abuso e não veneráveis como deveriam ser. Durante nossas incontáveis reencarnações, temos vivido em constante desequilíbrio sexual, donde se originam conflitos e paixões que se projetaram nas encarnações sucessivas. Muitos desajustes, muitos sofrimentos de hoje têm como causa principal o abuso do sexo nas reencarnações passadas. Todas as vezes em que usamos o sexo fora do sagrado instituto da família, ligamo-nos a entidades estranhas ao nosso círculo evolutivo. Quando o homem ou a mulher se esquece de seus compromissos matrimoniais e buscam alhures, as emoções do sexo ligam-se a seus parceiros de aventura quando eles desencarnarem, sente-se atraído uns aos outros e só então vem o desequilíbrio em que se precipitaram e lutam por reequilibrarem-se, o que só lhes será possível através de reencarnações retificadoras. Por um sem número de comunicações de espíritos desencarnados, cujas experiências sexuais nem sempre foram dignas, o Espiritismo nos demonstra a responsabilidade que pesa nos ombros dos homens e nos da mulher no tocante às relações sexuais. Qualquer desvio produz consequências funestas. Não se brinca impunemente com os órgãos geradores da vida. O mau uso dele nos arroja em perturbações de cura difícil e frequentemente demorada. O querer o homem e a mulher gozar clandestinamente das emoções do sexo origina conflitos e tragédias conjugais. Esses conflitos e essas tragédias, com o desencarne dos seus protagonistas, transferem-se para o mundo espiritual, onde fecham num círculo de sofrimento aqueles que as viveram na terra. Por isso, infelizes daqueles que se não esforçam a tempo no combate às baixas paixões sexuais, a troco do prazer de alguns momentos, recebem séculos de sofrimentos. Eis que os pais se lhes antolha uma elevada obrigação, a de esclarecerem seus filhos sobre as questões sexuais, tão logo chegue a idade propícia. É preciso que os que se iniciam na vida estejam de olhos abertos para com as coisas nobres atinentes ao sexo, a fim de não resvalarem pela ladeira escorregadia do abuso e da imoralidade. Os pais que não souberem bem orientar seus filhos nos problemas fundamentais do sexo tornam-se, perante as leis divinas, corresponsáveis com eles pelos desregramentos
que cometerem. Matrimônio e sexo. É portas adentro de um lar legalmente constituído que o homem e a mulher podem legitimamente desempenhar as funções sexuais. No recesso sagrado do lar, os atos sexuais são naturais e chegam a ser santificados sempre que permitir a formação de novos corpos para as reencarnações de espíritos necessitados dela. A infidelidade conjugal, tanto por parte do homem como da mulher, é uma falta grave de penosas consequências espirituais. Durante o tempo de encarnados, o homem e a mulher adúlteros conseguem esconder suas ligações ilícitas. São os homens e as mulheres de duas vidas, uma respeitável perante a família e a outra secreta, que vive longe dos olhos de todos, pelo menos de seus familiares. Contudo, do Altíssimo não se pode esconder nada. O desencarne chega inexorável, compelindo o espírito à mudança para o mundo espiritual. E lá então, os espíritos adúlteros se reúnem, distanciados de seus entes queridos, e começam os difíceis trabalhos de reabilitação. Mais tarde, ou por méritos próprios, ou por intercessão de amigos espirituais influentes, ou compulsoriamente consegue a bênção de uma nova reencarnação. E os espíritos que junto adulteraram no passado, novamente se encontram na Terra para a correção de todos os seus erros. Então, gente, vocês estão vendo que esse é um assunto muito necessário para ser dito, para ser explicado, né? Porque muitos necessitam desse esclarecimento. E por um momento, estou dando uma paradinha. Começaremos noutra ocasião falando desse mesmo assunto e principalmente que ele seja bem explicado para os nossos jovens que necessitam dessa orientação.